Será que Deus é um ou será que são três? O cristianismo, na verdade, adora três deuses, é isso mesmo? A gente vai estudar sobre isso hoje na lição 4, que nos fala sobre Deus triuno. Nós vamos estudar sobre o conceito de trindade. Como que são três em um? Como que são um em três? Será que o cristianismo, na verdade, é um politeísmo e estava enganando todo mundo até agora? A trindade é realmente um conceito difícil para se explicar, é uma coisa complicada da gente entender, porque Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é grande e nós somos muito pequenos. Mas será que, além disso, a trindade é uma doutrina bíblica? Será que a trindade não é só um conceito que foi inventado por alguns homens para disfarçar algumas coisas? Será que a doutrina da trindade está na Bíblia? Será que nós devemos defender a doutrina da trindade? Será que Deus é realmente três em um? Se você não me conhece, eu sou o Matheus dos Passos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. E para começar o vídeo, eu gostaria de ler, antes de tudo, a doutrina da Trindade. O que nós cremos em relação à Trindade. Para isso eu vou ler, então, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que nos diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, ou seja, o monoteísmo que está na Bíblia, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles são iguais em poder, glória e majestade e têm distintas funções ou distintas em função, manifestação e aspecto. Isso quer dizer que o Filho não foi criado, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente vai estudar em outras lições a partir daqui, que o Espírito Santo é sim Deus, por exemplo, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas isso não quer dizer que nós adoramos três deuses. Ao mesmo tempo, essas três pessoas cumprem e exercem funções diferentes dentro da divindade, mas de nenhuma forma algum deles, por exemplo, não tem algum atributo divino, ou seja, todos eles têm atributos como onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Todos eles são iguais em poder, glória e majestade. Nenhum deles é menor do que o outro, mas sim que o nosso Deus é em três pessoas. E quando a gente fala isso para alguém, quando a gente tenta explicar até sobre isso em alguma escola dominical, por exemplo, né, é um tema muito difícil de ser compreendido. Essa lição aqui, que é a lição 4, é uma lição complicada de compreender, principalmente porque a trindade é um assunto difícil. A trindade é um assunto difícil. Então vamos por partes. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é: será que a trindade não é uma coisa inventada, não é uma coisa que a Assembleia de Deus colocou na confissão de fé e que realmente não tem na Bíblia? É interessante a gente pensar nisso, porque antes de defender, antes de ter uma apologia à nossa fé em relação à trindade, muitas vezes a gente tem que educar os cristãos que já estão de alguma forma no mundo ou na vida da fé em relação à trindade, porque isso não é um assunto, vamos dizer assim, muito normal, muito comum, mas que é muito caro para a cristandade, é muito caro para a história da igreja. E a primeira coisa que qualquer pessoa que não acredita na trindade vai te falar é o seguinte: trindade não está na Bíblia. A palavra trindade realmente não está na Bíblia, mas será que isso é uma coisa que invalida essa doutrina bíblica? Será que a trindade é realmente uma doutrina bíblica? E para responder isso, eu quero ler primeiramente um texto que se encontra em João capítulo 16, versículos 12 até o 15. O texto nos diz que Jesus, dando as últimas instruções para os seus discípulos antes de ser crucificado, e fala o seguinte: ainda tenho muito o que vos dizer, ele diz para os seus discípulos, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus está falando aqui basicamente: eu tenho muita coisa ainda para passar para vocês, mas vocês não aguentam o tranco. É isso que Jesus está falando basicamente. Vocês não suportam a verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade ou da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus está falando aqui, quando vier aquele Espírito da verdade. É interessante que Jesus não fala, quando eu voltar ressuscitado, ou nada nesse sentido. Ele diz, quando vier aquele Espírito da verdade. A gente sabe que o Espírito Santo ele desce de maneira plena, né,
em Pentecoste, em Atos 2. Então isso é tudo depois que Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi assunto aos céus. Ele continua dizendo que o Espírito da verdade, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, Jesus está dizendo, o Espírito da verdade receberá coisas de mim e há de anunciar a vocês. Ele vai ainda continuar falando com vocês. E ele ainda diz, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui já é um texto que fala sobre a Trindade, basicamente, está falando sobre Jesus ter coisas para falar para os seus discípulos. Jesus basicamente está falando, olha, no meu processo de educação de vocês, eu ainda tenho muita coisa para ensinar para vocês. Eu ainda tenho coisas para dizer para vocês, mas vocês simplesmente não conseguem suportar agora. Eu não posso dizer para vocês isso agora porque vocês não vão suportar tudo isso. Mas calma, depois de mim virá outro, né? Ele diz, vier aquele Espírito da verdade. Então, ele fala dele na terceira pessoa, diz que não é ele, diz que é outra pessoa, que é o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele basicamente está falando que o Espírito Santo trabalharia através do seu povo em relação a anunciar a verdade do Evangelho. E é interessante pensar nisso porque a revelação de Deus, ela é progressiva. A Trindade, essa palavra Trindade, ela não está na Bíblia em nenhum momento. Mas isso não quer dizer que esse não era o entendimento que aquele povo tinha na época. É claro que depois, com o aparecimento das heresias, né, a gente está estudando sobre heresias nessa lição, quando as heresias começam a afrontar algumas dessas doutrinas, a gente precisa estabelecer muito bem essa doutrina, mas antes disso, essa doutrina já era, vamos dizer assim, praticada ou de alguma forma pensada ou aceita pelos crentes da época. E na verdade, até aqui no próprio texto que eu acabei de ler, tem Jesus falando que depois dele virá o Espírito Santo e ele diz tudo quanto o Pai tem é meu. Ele diz tudo quanto o Pai tem, quanto Deus Pai tem, o Deus Filho também tem, e por isso vos disse que ele há de receber o Deus Espírito Santo do que é meu e vou-lo anunciará. É interessante já pensar nesse relacionamento da Trindade, porque eles são três pessoas, são um Deus sim, são três pessoas, mas há um relacionamento ali. A relação das funções é muito diferente e se manifesta de muito diferente para que a gente consiga compreender isso, e é uma coisa que a gente vai ver a partir daqui. Mas de fato, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas isso quer dizer que de alguma forma a Bíblia não fala sobre a Trindade? E é isso que o autor começa falando. Ele começa falando sobre a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, e depois ele fala da evidência no Antigo Testamento. É importante a gente pensar que no Antigo Testamento, Deus ele estava se revelando ao povo de Israel, e a gente sabe disso, mas ele não se revela de forma plena para o povo de Israel. Ele se revela de forma plena a todos os povos através de Jesus. Apesar de ter sim alguns textos no Antigo Testamento que falam de alguma forma sobre Deus sendo mais de um, ou alguma coisa assim. O autor fala aqui, por exemplo, do texto de Gênesis que fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tá falando aqui basicamente sobre o plural. Sim, isso tá na Bíblia judaica. Sim, tá na Bíblia judaica. Mas os judeus, eles não receberam essa doutrina de que havia alguém igual ao Pai. Muito bem. Na verdade, Jesus, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso, sofreu muito por essa doutrina. Então, isso não quer dizer que eles simplesmente esqueceram desse aspecto da lei de Deus, por exemplo. Eles têm isso na Bíblia deles. E é por isso é importante a gente entender que eles têm outra explicação também para esse texto. Nesse sentido, a gente acredita sim que Deus ele já se revela através do Antigo Testamento como passagens como essa, né? A passagem da criação, da Torre de Babel, que diz desçamos e destruamos, enfim, né? Mas isso não quer dizer que os judeus, que a gente vai falar isso para um judeu, o judeu não vai ter resposta, por exemplo. Essa lição é muito apologética, eu acredito que é interessante falar sobre isso. Eles acreditam de alguma forma, ou fosse um conselho divino, como se fossem criaturas que Deus criou.
que ajudavam ele em relação à criação, quanto também alguns acreditam no plural majestade, porque é basicamente como a gente fala o vós me ser, sabe? Quando a gente falava, né? Tinha aquelas novelas de época que vós me ser está muito bem, enfim, né? Quando fala pra você, mas não fala você na segunda pessoa do singular, fala você para a segunda pessoa do plural, o que dá a entender que é vós, que é vocês, mas isso é basicamente uma demonstração de respeito, de alguma forma essa pessoa não pode ser chamada de tu ou você, e por isso eles falavam desse jeito. Então, o nome de Deus era muito... não podia falar, e por isso eles, para mostrar a majestade de Deus, usavam isso. Isso é basicamente como eles vão entender isso. Mas nós acreditamos com certeza que isso eram algumas sementes que Deus estava plantando, que o povo judeu acreditasse e entendesse que ele seria mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ele ainda não fala isso com clareza, Deus não fala isso com clareza para o povo judeu em nenhum momento no Antigo Testamento. A gente não pode afirmar que há evidências concretas da Trindade no Antigo Testamento. Isso é muita arrogância, a gente não pode afirmar isso, mas com certeza, através do Novo Testamento, nós conseguimos com certeza afirmar que há sim a Trindade, e depois disso nós conseguimos ver alguns aspectos da Trindade sendo mostradas de forma ainda velada no Antigo Testamento. Isso não é heresia, isso não é errado, a gente sabe que a revelação de Deus é progressiva, Deus se revela de uma maneira para o povo de Israel, Deus ele vai se revelando ainda mais para o povo de Israel conforme vai passando o tempo, e logo depois ele se revela através de Jesus, se revelando plenamente. Além disso, lembrando, Jesus ainda falou, eu ainda tenho muito que falar para vocês, mas o Espírito Santo vai conduzir vocês em toda a verdade. Depois disso, ainda assim, os apóstolos escreveram as cartas, a Bíblia foi escrita e nós fomos sendo guiados na verdade de Deus. Mas eu falei um pouco antes que os judeus não receberam muito bem a notícia de que havia outro semelhante a Deus. E é estranho pensar nisso porque para nós é normal pensarmos na Trindade. Nós vivemos em um país, se você é do Brasil, nós vivemos em um país que era católico até pouco tempo atrás, que a religião oficial até pouco tempo atrás era o catolicismo. Então, mesmo que nós não sejamos da igreja, a gente já ouviu de alguma forma, já fez o sinal da cruz, já entendeu de alguma forma ou teve contato com a doutrina da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o povo dessa época aqui não tinha esse background histórico, eles não tinham esse compreendimento das escrituras. E vamos ver o que Jesus fala em João, capítulo 8, versículo 58. Jesus nos diz que, disse-lhe Jesus falando, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, Jesus está usando, basicamente, o que a palavra, o nome que Deus havia falado para Abraão, quando Abraão simplesmente perguntou o nome de Deus. Eu sou o que sou, eu sou quem sou, enfim. E aqui, Jesus está falando uma coisa meio que velada, não tão claramente, Jesus não diz assim, eu sou Deus, mas ele diz, dando indícios, para nós isso é muito distante. Eu sou é um nome que a gente nem usa muitas vezes para Deus no Antigo Testamento, mas para eles é muito importante isso e Jesus usa não só isso, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E dá para entender que eles viram a gravidade do que Jesus estava falando, porque depois disso eles pegaram pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus ele faz uma afirmação dizendo que eu sou, dando a entender que ele era semelhante ao Pai, e depois o pessoal pega pedras para atirar em Jesus, mas Jesus sai. Mas parece que Jesus não fala muito claramente, ainda disso. Mas, de novo, vamos de novo para a Bíblia, agora em Mateus, capítulo 26, versículo 64. A Bíblia nos diz que disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder ou de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que ainda precisamos de testemunhas?
Ou para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Basicamente, o que está acontecendo aqui, segundo a Bíblia de Estudo do Expositor, é que Jesus está falando que é igual a Deus. E eles sabem que isso é uma afirmação muito poderosa, primeiro, e também muito afrontosa para eles, porque, de novo, Deus não havia se revelado dessa forma ainda. Deus havia se revelado agora em Jesus dessa forma. E eles não acreditaram ao ponto de matarem Jesus. Nós sempre falamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós não falamos muito sobre qual foi a acusação que Jesus teve. Tem a famosa placa em cima da cruz de Jesus dizendo Rei dos Judeus, mas ele não foi acusado de ser Rei dos Judeus, ele foi acusado de blasfêmia, dizendo que ele era igual a Deus segundo a Bíblia do Expositor. Olha só que interessante isso, Jesus morreu por essa doutrina. Agora nós podemos compreender a gravidade disso e o quanto essa doutrina foi afrontosa para os cristãos ou judeus que haviam se convertido ao judaísmo e principalmente para os judeus que não se converteram. E é interessante a gente pensar nisso porque ali Jesus faz uma ruptura muito grande. Jesus ele rompe basicamente o cordão umbilical que estava no judaísmo do cristianismo. Ele diz, aqui eu separo quem é judeu de quem é cristão. Se você acredita que eu sou igual ao Pai, você é cristão. Você é o meu seguidor. Jesus, ele morre por essa doutrina. Logo depois, então, o autor fala no terceiro ponto que essa verdade é revelada no Novo Testamento e a gente já está falando sobre isso. A gente já está vendo algumas coisas falando sobre isso em relação a Jesus. Nós vimos algumas passagens falando também sobre o Espírito Santo. Na leitura bíblica em classe, nos fala sobre Mateus 28, versículo 19, que diz, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui já traz muito em relação aqui, o Espírito Santo é realmente Deus. E eu acho interessante também um texto em 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7, que nos diz o seguinte, este é aquele que veio por água e sangue, isso é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aqui ele fala da palavra basicamente como era o verbo, e tá falando aqui sobre Jesus sendo a palavra, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. É interessante pensar sobre isso, porque no Novo Testamento nós temos textos como esse, por exemplo, que nos falam muito sobre a Trindade. E a Trindade é mesmo revelada no Novo Testamento. Mas antes de a gente continuar e falar sobre as heresias, eu quero falar uma coisa com você muito de perto. Saber que a Trindade existe, que ela está revelada no Novo Testamento, não quer dizer que a gente vai entender a Trindade. O que eu quero dizer com isso? E eu quero fazer uma analogia aqui com todos vocês. Pensem que vocês são engenheiros de produção de uma fábrica de açúcar. Né? Você pega lá, você sabe todo o processo produtivo, sabe as máquinas que precisa para colher a cana-de-açúcar, para transformar em líquido, evaporar, enfim, fazer o açúcar fininho e branquinho que a gente tanto gosta e botar lá na embalagem e vender para os mercados. Você é engenheiro de produção, você sabe cada etapa da produção do açúcar. O seu chefe chega um dia, o CEO lá da empresa chega algum dia e diz assim, olha, a gente realmente faz um açúcar muito bom, você é um mestre de produção de açúcar e eu vi que tem uma criaturinha que gosta muito do nosso açúcar, que é a formiga. Sempre que a gente bota, a gente deixa alguma coisa aberta aqui, as formigas, elas vêm, a gente tem que fazer alguma coisa, então as formigas gostam muito do nosso açúcar. O que eu quero que tu faça? Eu quero que tu pegue a formiga mais inteligente, a mais sábia de todas, pode ser a formiga rainha. E eu quero que tu explique para ela a produção de açúcar, cada uma das etapas, né? A formiga já sabe que o açúcar existe, já entende que ele é bom, já experimentou do açúcar, eles gostam muito, mas agora eu quero que eles entendam como o processo de criação do açúcar acontece. Não sei como você reagiria, mas eu reagiria dizendo, olha,
chefe, eu acho que tu tá meio lelé, meio louco assim, né? Porque não tem como eu explicar para uma formiga como acontece, porque elas não vão compreender. O processo de produção está muito acima do que eles podem compreender. É meio ridículo pensar nessa situação, mas é exatamente o que acontece com Deus. Deus, ele é um ser soberano. Deus é um ser todo poderoso, todo sábio. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem a onisciência. Ele é o engenheiro, o arquiteto de tudo. E ele nos mostra, ele bota o açúcar ali na nossa frente. E nós, como formigas, nós conseguimos ver que o açúcar está ali. Ele revela a Trindade. Nós conseguimos enxergar a Trindade na Bíblia. Sim, nós experimentamos a Trindade. Nós sabemos como elas atuam de alguma forma. Ele explica, ele mostra que a gente precisa agarrar o açúcar, porque o açúcar é que nos dá a vida, enfim. Isso são coisas que acontecem em nós. Nós experimentamos a Trindade. Nós sabemos que a Trindade existe quando a Trindade cai na nossa frente, no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que nós vamos entender como a Trindade acontece, como ela existe de fato. Porque entender isso seria uma formiga entendendo cada um dos processos produtivos do açúcar. E a gente usa alguns artifícios, porque a gente não consegue entender, realmente compreender a Trindade de fato, a gente usa alguns artifícios. E os artifícios são as alegorias ou as metáforas, né? Não sei se você já ouviu falar que Deus é como se fosse o sol, né? Que existe o sol lá, existe a luz que o sol emana e o calor que o sol faz. E de alguma forma, isso talvez você já tenha escutado, mas isso é uma alegoria que foi usado por um dos hereges que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, a gente precisa tomar cuidado com as alegorias. Elas são, sim, muito importantes. E eu acho elas até um argumento válido para a gente tornar um pouquinho mais palatável a compreensão da Trindade para crentes de primeira viagem, ou alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante a gente não basear a nossa vida, basear a nossa doutrina apenas nessa analogia, né? Porque a analogia, por exemplo, da água. A água é como se fosse a Trindade, porque pode ser vista no modo líquido, no gasoso, no modo sólido, que seria o gelo, a fumaça e o vapor de água, no caso, né? E a água propriamente dito. Mas aí a gente estaria caindo também em uma heresia se a gente fosse levar essa analogia nas últimas consequências, que é a heresia do unicismo, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que é basicamente Deus seria um só, mas se manifestaria de formas diferentes, né? Então não é isso que a gente acredita que Deus é três, substância igual, mas são três pessoas diferentes. Existe a analogia do ovo. A Trindade é o ovo, então existe a casca, existe a gema e existe clara. Os três são ovo, mas a gente entende que da gema para a casca, por exemplo, tem uma diferença muito grande de substância, né? E isso não existe na Trindade. Existe também o exemplo, né, a analogia do café com leite. A Trindade é como se fosse café com leite. A gente coloca o café, depois o leite, depois o açúcar, a gente mistura e ali vira o café com leite, né? Mas, de novo, existe aquele problema da essência, da substância, que o café para o leite é diferente e do leite para o açúcar é diferente também. Mas, apesar disso, são três coisas que formam em uma só. Então, é interessante a gente pensar nessas analogias para a gente começar essa aula, né? Sim, é interessante de alguma forma, mas não vamos se ater a elas, não vamos levá-las às últimas consequências, porque, de novo, formiga tentando explicar como acontece a produção de açúcar. A gente não vai conseguir, a gente não vai compreender, mas isso existe, está na Bíblia, a gente precisa lidar com isso e a gente lida com isso através de alegorias e através da formulação das doutrinas que a gente está estudando hoje. Quando essas doutrinas, aí sim, começam a ser motivo de debate ou algumas pessoas começam, de alguma forma, trazer heresias para essa doutrina, é que a igreja começa a formular doutrinas mais rigorosas, formular frases, formular definições para fechar
né? E não deixar essas heresias se espalharem pela igreja. Então, geralmente é assim. E com a Trindade não foi diferente. Algumas heresias que se começaram a acontecer negando a Trindade foram o unicismo e o unitarismo. Os unicistas, por exemplo, eles afirmam que Deus é uma pessoa só, mas se manifesta de três formas diferentes. Jesus seria a mesma coisa que Deus, seria a mesma coisa que o Espírito Santo, mas que é Deus, mas ele se manifesta de formas diferentes através da história. O que a gente tem contra esse tipo de doutrina, né? E para isso a gente vai ver João capítulo 8, versículos 17 e 18, que nos diz assim: e na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens ou de 2 pessoas, aqui em algumas outras traduções, é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Jesus está falando, eu sou uma pessoa, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Basicamente, Jesus está falando, preciso testemunho de 2 pessoas. Eu testifico de mim mesmo e o Pai testifica de mim também. Basicamente, ele está fazendo distinção sobre pessoas de Jesus e do Pai. É interessante a gente pensar sobre isso, porque geralmente se eu fosse explicar isso, talvez ele pensasse, não, mas é normal, tá, beleza. Ele acredita que Deus é um só e se manifesta em 3 formas diferentes. Mas a partir disso, a partir desses princípios que essa doutrina ela coloca, a gente começa a negar outras passagens da Bíblia que acabam tirando bases do Evangelho. Então é importante a gente compreender que, apesar de talvez você pensar que heresias contra a Trindade não são tão ruins assim. Sim, elas são muito ruins e elas podem afetar e muito a saúde da igreja. Então, além desse unicismo, também existia o unitarismo, que diz então que apenas Deus Pai seria Deus, enquanto Filho e Espírito Santo não são Deus. Bom, isso fere o que Jesus recebe em João capítulo 20, versículo 28. Aqui Jesus já está ressuscitado e é um pouco depois de Tomé dizer a famosa frase: se eu não ver Jesus aqui na minha frente, tocar nele, eu não acredito. E Jesus chega e diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu. Tomé encosta em Jesus, vê que ele é real de verdade, compreende a ressurreição de Jesus e diz assim, e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que viram, os que não viram e creram. Basicamente, Jesus está recebendo a adoração aqui como Deus. Jesus, ele recebe essa adoração como Deus e não repreende Tomé, como acontece, por exemplo, em alguns anjos. Isso coloca Jesus no patamar de Deus, porque em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, aqui também João escrevendo, diz: diante disso, falando sobre diante da visão que o anjo tinha dado para ele, enfim, lancei-me aos pés do anjo, num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Aqui, uma criatura espiritual, alguém que é, vamos dizer assim, de alguma forma maior do que o homem, ele nega a adoração, porque a adoração é somente a Deus, mas Jesus não nega, porque Jesus recebe não só adoração, mas adoração como Senhor meu e Deus meu, porque Jesus é Deus. A gente vai ver isso nas próximas lições, mas é basicamente para falar sobre a Trindade aqui, que o unitarismo dizendo que só Deus Pai, que seria Deus, é também uma heresia. E de novo, se a gente abre brecha para o unitarismo, a gente está desprezando grande parte da base cristã e desprezando as bases da doutrina cristã que nós temos. E tirando isso, tirando que Jesus é Deus, o sacrifício de Jesus, não sendo Deus, recebeu a adoração. Será que Jesus não era, mesmo não sendo alguém que receberia a adoração, recebeu? Será que ele não é arrogante? Será que isso não é pecado? Começa a abrir várias brechas e perguntas que nós temos certezas que não são verdade. Jesus é sim Deus, o Espírito é sim Deus. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso nas lições que falam sobre Jesus é Deus, que é a próxima lição, na lição 9, que nos fala quem é o Espírito Santo. Mas antes de a gente continuar aqui, indo para a conclusão,
Se você quer saber um pouco mais sobre as doutrinas da Trindade, esse tipo de coisa, e quer entender como e por que que nós cremos, por que que a Assembleia de Deus crê no que crê. Esse livro aqui, eu já falei sobre ele nas lições anteriores, Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Eu vou deixar ele aqui embaixo em um link. Gente, é muito interessante para a gente estudar sobre esses pontos que deixam meio que a gente de cabelo em pé. Esse é um livro muito interessante, tá? Se você ficou com alguma dúvida até aqui, deixa o comentário aí. Se você tá gostando do vídeo, deixa o like. Mas vamos continuando a lição, né? A gente viu até agora, então, que sim, Jesus é Deus, Deus é Deus e o Espírito é Deus. E a doutrina da Trindade é muito importante para isso. O autor fala ainda sobre a disseminação da doutrina da Trindade, de heresias em relação à doutrina da Trindade através da música. Só fazendo um adendo rápido aqui, é interessante a gente ver, muitas vezes, como as doutrinas chegam nas pessoas. Você, talvez que é um educador cristão, talvez que você é um professor da escola dominical, talvez você seja pregador da palavra de Deus, ou talvez você seja um cristão, ou talvez você seja nenhum cristão. Muitas vezes a gente pensa que a doutrina e a heresia chega, muitas vezes, por livros, chega por conversas, chega por... enfim, de alguma forma, alguém falando e esse tipo de coisa. Mas o autor traz aqui alguma coisa que é muito interessante para nossa época, mas eu acho que ele deu um exemplo não fraco, que é um exemplo importante, né, que é a música, mas é um exemplo que não tá só na música. A gente vê muitas dessas heresias em relação à Trindade e outras heresias também, abrindo parênteses assim, bem grande, né? Heresias chegando ao público, chegando às pessoas, chegando aos crentes, através do entretenimento. Música também pode ser usada em um elemento de culto, mas também é usada como um entretenimento para escutar música, correndo, algum tipo de coisa, né? Alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes essas doutrinas e falsos ensinamentos chegam através do entretenimento. Isso quer dizer que o entretenimento é ruim? Não. Quer dizer que a música é ruim? Não, isso quer dizer que a gente precisa compreender e entender qual é a música que a gente precisa escutar. Não a música que tem um ritmo específico, como muitos dizem por aí. Não quer dizer que um ritmo seja do diabo e outro seja de Jesus. Se não tiver aquele pad lá que faz o zzz, não é de Deus. Se não tiver aquela ambiência, não é de Deus. Porque aí Coldplay seria uma banda de worship. Não quer dizer que é porque é outro ritmo, que isso não é de Deus, mas quer dizer que a gente precisa compreender a letra, o que ela traz de ensinamento e se esse ensinamento está condizente com o que a Bíblia diz ou não. Se está condizente com o que a Bíblia diz, isso veio de Deus. Deus, ele se transforma, Deus na verdade se mostra de várias formas. A multiforme sabedoria de Deus é infinita. Então, a forma com que Deus mostra a sua sabedoria é também infinita. Nós não podemos dizer que Deus precisa do pad para agir. Nós não podemos dizer que Deus precisa do fundo musical e nem que ele precisa de um estilo específico de música ou instrumentos. Que Deus não pode falar com alguém enquanto tiver uma guitarra no louvor, ou que Deus não pode falar com alguém enquanto tiver bateria. Não, que tem que tirar todos os instrumentos e tem que ser só um ou outro. Não. Deus, a multiforme sabedoria de Deus é mostrada através dos instrumentos e através dos ritmos também. Mas a revelação de Deus através da Bíblia, ela é importante que esteja pura e de maneira completa nas músicas e no entretenimento que a gente escuta. E terminando aqui a lição, nós vimos então que a doutrina bíblica da Trindade existe de fato, mas se você pode sair daqui pensando em uma coisa e lembrando só de uma coisa que eu falei até agora, lembre disso. Explicar a doutrina da Trindade é impossível. Você nunca vai conseguir. É uma formiga tentando explicar como é cada um dos momentos, desde a extração da cana até a embalagem que é de plástico lá do açúcar. Isso não quer dizer que você não tenha que estudar sobre a Trindade. Na verdade, isso não quer dizer nem que você não tenha, na verdade, que explicar a Trindade. Eu acredito que você deve tentar explicar a Trindade, mas tenha certeza de que você nunca vai conseguir. Tente, use analogias sim, mas não deixe com que essas analogias
determinem o que Deus é, porque Deus não cabe na nossa caixinha, Deus não cabe dentro do nosso cérebro, Deus não cabe no nosso entendimento. As palavras de Isaías dizendo que é Deus dizendo que os pensamentos dele são muito maiores, e é verdade. Se os pensamentos de Deus são muito maiores, os conceitos de Deus são maiores ainda, e nós não vamos conseguir entender até a gente chegar lá, pertinho dele. E aí conheceremos a Ele como somos conhecidos, e aí a gente vai compreender totalmente como a Trindade funciona, o que cada um faz, como que é 3 em 1, como que é 1 em 3, como que são o mesmo em substância, mas sendo 3 pessoas distintas, como que isso tudo acontece. Mas até lá, nós entendemos sim que isso é uma doutrina bíblica, que essa doutrina existe e é muito importante. Lembre-se, Jesus morreu por conta de dizer que ele era semelhante ou igual a Deus, segundo a Bíblia do Expositor, e nós precisamos compreender também a importância dessa doutrina. Se esse vídeo te ajudou a compreender, não a Trindade, mas compreender um pouquinho melhor como a Trindade está na Bíblia, deixa o like aí, vão comentar o vídeo, deixa alguma sugestão, e muito obrigado por ter ficado até aqui. É isso, por hoje, valeu!